Olá, meu nome é Joá Caetano e eu quero agradecer a Deus o privilégio de ter você comigo neste projeto especial sobre o Apocalipse, os últimos tempos e as últimas coisas. Eu quero lhe convidar para abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada comigo, para uma aventura emocionante, uma aventura extraordinária e que vai motivar a minha vida e a sua vida e vai renovar a minha fé e a sua fé nas promessas de Deus. O nome deste projeto que Deus colocou em nosso coração é o seguinte: Respostas Bíblicas às perguntas mais frequentes sobre o Apocalipse, os últimos tempos e as últimas coisas. Uma profunda e rigorosa investigação bíblica sobre as escrituras proféticas. As respostas que nós teremos serão respostas reveladas pelo Espírito Santo. E eu garanto a você que nós vamos nos ater exclusivamente à palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, no último livro, o livro do Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento. Por todos os lugares aonde eu tenho andado, inclusive na terra de Israel, na terra dos profetas, as pessoas formulam perguntas. Na cabeça das pessoas existem muitas perguntas. Realmente o mundo vai acabar? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, como diz o livro do Apocalipse? E o Armagedon? Quando será a batalha do Armagedon? Nós já estamos na grande tribulação? A igreja passará ou não pela grande tribulação? E o anticristo, quem será ele? Ele já nasceu? O anticristo já está entre nós? O anticristo será uma pessoa ou será um sistema político ou econômico? E o milênio, o que é o milênio? Marca de carro? E a volta de Cristo? Realmente o Senhor Jesus voltará a esta terra? E o inferno? Onde é a localização do inferno? O céu existe? Realmente o céu existe? Aonde é que o céu está? Então perguntas como estas são formuladas na mente das pessoas por todos os lugares. Por que estudar o livro do Apocalipse? Esta é a primeira pergunta que as pessoas me fazem em todo o mundo. Por que devemos estudar o Apocalipse? Eu tenho algumas respostas. Primeira resposta: porque ele descreve o futuro segundo o coração e o querer de Deus. O livro do Apocalipse, como livro profético do Novo Testamento, ele mostra, ele revela o futuro, o desejo de Deus, o plano de Deus e o querer de Deus. Uma segunda razão, porque devemos estudar o livro do Apocalipse, porque ele responde às perguntas que todos nós temos sobre a eternidade. É o único livro do Novo Testamento que fala sobre a eternidade. Onde será a eternidade? Onde será o céu? A localização do inferno e assim por diante. Nós realmente somos pessoas eternas? Terceira resposta: por que devemos estudar o livro do Apocalipse? É o único livro profético no Novo Testamento. É o único livro profético. O que é uma profecia? Uma profecia é uma antecipação do futuro. A profecia antecipa o futuro. A profecia descortina, nos dá uma visão do futuro. A Bíblia Sagrada é formada de 66 livros. No Antigo Testamento, nós temos 17 livros proféticos. E no Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, o único livro profético é o livro do Apocalipse. Terceira resposta é: por que devemos estudar o livro do Apocalipse? Porque é o único livro profético do Novo Testamento. Resposta número 4. Por que devemos estudar o Apocalipse? Porque o estudo profundo do Apocalipse é a obediência, revela a obediência nos ensinamentos revelados, que nos livra do erro, do pecado e da perdição eterna. Então esta é uma razão fundamental. Devemos estudar o livro do Apocalipse, porque o estudo profundo deste livro, e a obediência aos ensinamentos nele revelados, nos livra do erro, do pecado e da perdição. Outra razão muito importante, porque devemos estudar o livro do Apocalipse, porque somos abençoados
plenamente. A palavra de Deus no Apocalipse diz assim: bem-aventurado, feliz é a pessoa que lê, é a pessoa que ouve e a pessoa que guarda as profecias deste livro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Então, devemos estudar o livro do Apocalipse. É importante para mim e para você conhecer o futuro, o que nos reserva a eternidade, como podemos nos livrar do erro, como podemos nos livrar do mal e viver o tipo de vida que Deus deseja para mim e para você. Outra coisa muito importante que eu gostaria de dizer para você, ainda respondendo esta pergunta: por que devemos estudar o livro do Apocalipse? Porque o livro do Apocalipse é a garantia, nos garante a volta do Senhor Jesus. Outra pergunta que as pessoas fazem: Jesus realmente voltará a esta terra? O livro do Apocalipse nos mostra em detalhes a vinda do Senhor. Quando será esta vinda? O que acontecerá no céu quando o Senhor Jesus voltar a esta terra? Qual é o propósito da vinda de Cristo nesta terra? Outra coisa muito importante que eu gostaria que você guardasse em seu coração: o Apocalipse, ele nos mostra o cumprimento real das promessas. As promessas que estão inseridas na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, elas vão se cumprir no Apocalipse, nos dias proféticos que o Apocalipse revela. O fim do mundo e as últimas coisas. O fim do mundo e as últimas coisas. É unicamente no livro do Apocalipse que nós encontramos, a consumação. O livro de Gênesis é o livro da iniciação. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, é o livro da consumação. E ele então nos mostra o que vai acontecer com este mundo. Pode ser que você me pergunte: mas Joá Caetano, a tecnologia, o poder, os grandes impérios, o sistema financeiro, o sistema social, o sistema político, as grandes estruturas, tudo moderno hoje, isto aí vai acabar, isso vai terminar? Eu quero convidar você, que você nos acompanhe neste estudo profundo do livro do Apocalipse, e você vai ver o que vai acontecer nesta terra. A palavra de Deus declara: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar, diz o Senhor. Mais uma razão porque devemos estudar o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse é um livro que vai renovar a minha fé e a sua fé para poder servir a Deus. Vamos continuar agora com a segunda pergunta sobre o livro do Apocalipse. Respostas profundamente bíblicas sobre as perguntas mais frequentes sobre o Apocalipse, o fim dos tempos e os últimos dias. Já compreendemos por que devemos estudar o livro do Apocalipse, a importância que tem este livro para todos nós. Agora, a segunda pergunta: quais são as chaves para abrir o livro do Apocalipse? Qual é o método que devemos usar? Como devemos estudar o livro do Apocalipse? Eu tenho algumas sugestões importantes para mim e para você. Em primeiro lugar, devemos estudar o livro do Apocalipse ligado em oração ao autor do livro. Devemos estudar o livro do Apocalipse no espírito de oração, ligados ao autor do livro. Quem é o autor do livro do Apocalipse? O primeiro versículo de Apocalipse declara assim: revelação do Senhor Jesus. O autor do livro do Apocalipse é o próprio Senhor Jesus. Eu quero lhe aproveitar para dizer que a revelação do Apocalipse não é uma revelação particular de João, é a revelação do Senhor Jesus. Então devemos estudar o livro no espírito de adoração e ligado ao autor do livro. Uma segunda chave muito importante: como estudar o livro do Apocalipse. Devemos depender da iluminação do Espírito Santo. Devemos depender da iluminação do Espírito Santo. Toda a Escritura é divinamente inspirada, mas nem toda a Escritura é iluminada, nem toda a Escritura é revelada. Exatamente o que eu e você estamos fazendo agora, estudando a palavra de Deus, especialmente o Apocalipse e as profecias, o Espírito Santo então traz a iluminação. Precisamos da iluminação do Espírito Santo no estudo deste livro. Como devemos estudar? Número 3, devemos utilizar o método contextual. O que é o método contextual?
A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, inclusive o livro do Apocalipse, é um livro contextualizado. Não devemos somente usar uma passagem isolada das Escrituras, um versículo isolado, mas aplicar o método contextual. Em outras palavras, devemos ler os versículos anteriores e os versículos posteriores. E também, algumas vezes, devemos aplicar o contexto que não está naquele capítulo, nem está naquele livro. É chamado contexto paralelo. Então, o estudo das Escrituras, para ser compreendido à luz do Espírito Santo, deve ser aplicado o método contextual. Alguém declarou um texto sem o contexto vira um pretexto. Nós vamos examinar o texto e também o contexto, para que possamos ter um entendimento claro das Escrituras. Como devemos estudar o Apocalipse e as profecias bíblicas? Número 4, observar o papel de Israel e da igreja. Nenhuma pessoa pode compreender o que vai acontecer nos dias finais, o que vai acontecer com a palavra profética, se não examinarmos com muito cuidado e com muita investigação bíblica o papel de Israel e o papel da igreja. Há pessoas que têm dificuldade no entendimento da palavra profética porque misturam profecias relacionadas a Israel são aplicadas à igreja. Profecias relacionadas à igreja são aplicadas a Israel e às vezes as pessoas chegam num beco sem saída. Então, no nosso estudo, você vai compreender juntamente conosco. Nós vamos separar Israel e a igreja, o papel importante de Israel. Há uma pergunta que as pessoas me fazem no mundo inteiro. Israel é vítima de tanto ódio, de tanta guerra. Israel será destruído? Israel será varrido da terra, como dizem alguns inimigos da imprensa mundial? Nós vamos estudar o papel de Israel dentro da palavra profética e o papel da igreja. Como devemos estudar o livro do Apocalipse? Eu tenho mais uma razão para você. Devemos desejar aprender, né? E nunca polemizar. Se você realmente quer aprender e crescer na graça e no conhecimento e na revelação bíblica, você tem que ter o desejo de aprender. Eu quero aprender. Eu quero melhorar no conhecimento. E nunca estudar o livro do Apocalipse com uma atitude polêmica, para polemizar, para contender. Não, mas se realmente o seu espírito é o espírito de querer aprender a palavra revelada, então eu garanto a você, a revelação vai chegar para você. Você vai crescer na fé, o amor vai fluir na sua vida e a sua fé será renovada nas promessas de Deus contidas nas Escrituras. Ainda uma outra razão, como devemos estudar o livro do Apocalipse? Nunca utilizar uma interpretação pessoal. Eu vou repetir esta afirmativa. Nunca devemos usar uma interpretação pessoal. Há pessoas que usam o texto bíblico, especialmente a palavra profética, e dão ali uma interpretação pessoal. Não. A interpretação, ela tem que acompanhar a harmonia bíblica. Toda profecia, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. E todas as Escrituras, elas são proveitosas para corrigir, para ensinar, para santificar, para fortalecer. Então, eu e você não devemos aplicar porque eu penso, porque eu acho que isso é assim. Não, mas nos ater à boa exegese, à boa regra da hermenêutica, da interpretação bíblica e nunca apresentar uma opinião pessoal, uma interpretação pessoal. Ainda eu quero acrescentar uma outra razão. Por que devemos estudar o Apocalipse? Já aprendemos esta pergunta. Segunda, como devemos estudar o Apocalipse? Nunca suprimir ou acrescentar nada. Não devemos suprimir nenhuma parte do livro, nenhuma palavra, nenhuma letra, pois no próprio livro está escrito, né? Que não devemos suprimir e nem também aumentar nada. Não devemos acrescentar nenhuma coisa. Desta forma, desta maneira, eu garanto que eu e você vamos aprender a palavra de Deus. Agora, outra pergunta que eu gostaria de responder. Quais devem ser as atitudes? Quais atitudes, né, nós temos que ter para entender os mistérios do Apocalipse, os mistérios dos últimos tempos e das últimas coisas? Quais atitudes nós devemos adotar? Primeira atitude, comportamento santo sem escândalo.
E eu quero dar uma escritura para você, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Nós temos que ter uma atitude de um comportamento santo sem escândalos, para que as verdades da palavra profética sejam reveladas para nós. Segunda atitude, proclamar a vinda do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Anunciais a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Segunda atitude, para entender o Apocalipse, proclamar a vinda do Senhor Jesus. Não devemos ouvir os escarnecedores, assim como nos dias de Pedro. Eles diziam, não, Jesus não vai vir, Jesus nunca virá. Né? Como nos dias de Noé, quando Noé pregava o dilúvio, que haveria a destruição do mundo sobre o dilúvio, então pessoas blasfemavam, pessoas escarneciam, dizendo que nunca haveria um dilúvio sobre a terra. O Senhor Jesus declarou, eu voltarei para vós. Terceira atitude, para que eu e você tenhamos êxito no estudo das últimas coisas, né? Estar alerta e alertar a todos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, né? Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Devemos estar alerta e alertar a todos. Eu e você, quando estudamos a palavra de Deus, nos tornamos profetas de Deus. Você é um profeta quando você lida com as revelações proféticas. Você é um atalaia, e o atalaia é aquele que avisa. Então devemos alertar a todos. Jesus voltará, Jesus está voltando, eu voltarei para vós. Então esta deve ser a minha mensagem, deve ser a sua mensagem, uma atitude que agrada o coração de Deus. Outra atitude muito importante para o estudo do livro do Apocalipse. Devemos anunciar, ensinar e pregar a palavra profética. Devemos anunciar, devemos ensinar, devemos pregar e proclamar a palavra profética. Profecia, nós já aprendemos aqui, é a antecipação do futuro. A profecia é uma antevisão do futuro. Quando lidamos com a palavra profética, então nós estamos tendo uma visão do futuro. Então esta atitude é muito importante. Anunciar, ensinar e pregar a palavra profética. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Outra atitude muito importante para que entendamos os últimos dias e as coisas que estão reservadas. Devemos nos ocupar com os negócios do Senhor. Devemos nos ocupar com os negócios do Senhor. Lucas, capítulo 19, versículo 13. O Senhor Jesus diz assim, negociai até que eu venha. Negociai até que eu venha. Então aqui nós temos a palavra verdadeira do Senhor, garantindo que Ele voltará. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E enquanto Ele não volta, Ele declarou, negociai até que eu venha. O que significa este mandamento do Senhor Jesus? Significa que eu e você devemos nos envolver na obra de Deus. Devemos ganhar almas, devemos proclamar o reino do Senhor Jesus que vai acontecer sobre esta terra. E desta maneira é uma atitude que agrada o coração de Deus e que nos levará, eu e você, a compreender os mistérios dos dias finais. Outra atitude muito importante é nunca permitir o esfriamento do amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Não devemos permitir que o amor que foi derramado em nossos corações pela ministração do Espírito Santo se esfrie. Como é que o amor esfria? Quando nós nos envolvemos com as coisas que não agradam a Deus. Quando nos envolvemos demasiadamente com as coisas materiais, aí o amor esfria. Então eu e você, para que entendamos o livro do Apocalipse, o que vai acontecer no futuro, as últimas coisas, nunca devemos permitir que o amor que foi colocado em nosso coração pelo Espírito Santo esfrie. E mais uma atitude que eu gostaria de compartilhar com você nesta oportunidade. Devemos obedecer às advertências do Senhor Jesus. Jesus, Ele nos adverte sobre o futuro. O Senhor Jesus nos adverte sobre o que aconteceria no futuro, né? E Ele usou o paralelo da geração de Noé, dos dias de Noé.
E ele usou outros paralelos também, que estão na palavra de Deus, que durante este estudo profético nós estaremos examinando. Lucas, o capítulo de número 6, versículos 46 a 49, ali nós temos algumas advertências do Senhor Jesus. Portanto, eu e você devemos obedecer, né, às advertências do Senhor Jesus. Devemos estar atento, devemos orar e vigiar e olhar. Lucas, capítulo 21, versículo 36. Eu quero lhe convidar para que nós leiamos esta escritura neste momento tão importante, quando estamos encerrando, respondendo esta pergunta: como devemos estudar o livro do Apocalipse e quais atitudes que realmente agradam ao coração de Deus. Aqui nós temos Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 36. O Senhor Jesus, ele nos diz desta forma, desta maneira, sobre o sermão profético e sobre a necessidade da vigilância que eu e você devemos ter. Ele diz: vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quando nós estudamos o contexto das Escrituras, o Senhor Jesus aqui está nos advertindo que devemos estar vigilantes. Vigilantes é uma pessoa atenta. Vigiai quando? Em todo o tempo. Não podemos descuidar, em nenhum momento. Vigiai em todo o tempo. Orando. De que maneira? Orando. A oração nos liga com Deus. A oração é o canal que nunca está fechado. A oração é aquela linha invisível que une você a Deus, que une você ao céu. Então o Senhor Jesus declara: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas, as coisas que vão acontecer nos dias finais. Depois nós estaremos examinando à luz das Escrituras. E de estar de pé diante do Filho do Homem, diante do Filho de Deus. Em outras palavras, o Senhor Jesus nos adverte para que não possamos ser apanhados de surpresa. Respostas bíblicas reveladas às perguntas mais frequentes sobre o Apocalipse, o final dos tempos e as últimas coisas. Eu quero agradecer a Deus por você participar comigo deste projeto extraordinário. Este estudo é uma profunda e rigorosa investigação bíblica sobre as palavras proféticas. Nós temos mais uma pergunta para ser respondida. Como eu disse, por todo lugar onde eu tenho estado, as pessoas fazem perguntas sobre o livro do Apocalipse, o que vai acontecer no futuro, as últimas coisas, o final dos tempos. Então, a próxima pergunta é a seguinte: qual o significado do nome Apocalipse? O que significa o nome Apocalipse? O significado do nome é o seguinte: Apocalipse significa revelação, trazer à luz o que está oculto. Também Apocalipse significa descoberto. Descoberto, tirar o véu, remover o que encobre. Então, o Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus. O próprio nome Apocalipse significa revelação. E quando nós abrimos o livro do Apocalipse, a primeira palavra que nós encontramos, o primeiro vocábulo, eu quero ler para você: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, o significado do nome Apocalipse é revelação. Revelação de quem? Revelação do Senhor Jesus. Permita-me agora responder mais uma pergunta. Quem escreveu o livro do Apocalipse? Quem escreveu o livro do Apocalipse? Foi um anjo que escreveu? Não. Foi um apóstolo quem escreveu? Também não. Foi um sacerdote? Não. Foi um grupo de igrejas? Foi o apóstolo João, Pedro ou Paulo? Também não. O livro do Apocalipse foi escrito pelo Senhor Jesus. Ele disse: João, né, você vai ser o autor humano. O que você está vendo, o que eu estou te revelando, o que eu estou te mostrando, o que você está ouvindo da minha boca, né, você vai escrever no livro. O autor divino do livro do Apocalipse
é o Senhor Jesus. Agora, o autor humano, quem escreveu, foi o apóstolo São João na ilha de Patmos. E o Senhor Jesus disse: o que você vê, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas. A próxima pergunta: em que lugar foi escrito o livro do Apocalipse? Em que lugar? Na ilha de Patmos. O próprio livro declara. O autor, sem dúvida, foi João, que significa favor de Deus, agraciado, né? No hebraico, agraciado de Deus. Existem várias provas de que no livro que indicam João como autor do mesmo. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 9, Apocalipse capítulo 22, versículo 8. O local onde foi escrito o livro do Apocalipse foi a ilha de Patmos. A palavra Patmos significa mortal, onde João foi deportado e exilado pelo imperador Domiciano, romano, o imperador de Roma, Domiciano. Patmos encontra-se no Mar Egeu, na Ásia Menor, atualmente na Turquia asiática. Em que lugar foi escrito o livro do Apocalipse? Foi na ilha de Patmos, né, que hoje no Mar Egeu é na Turquia asiática. A próxima pergunta: em que data foi escrito o livro do Apocalipse? Em que data foi escrito o livro do Apocalipse? Segundo os professores, os escatólogos, o que é um escatólogo? É uma pessoa, um professor, uma professora das últimas coisas. A palavra escatologia significa estudo das últimas coisas. Então, os melhores professores da Bíblia e escatólogos, eles declaram que a data provável, quando o livro do Apocalipse foi escrito, aconteceu no ano 91 DC, o ano depois de Cristo. Significa DC depois de Cristo, o ano 91. Quais os objetivos deste livro? Quais os objetivos do livro do Apocalipse? Nós temos vários objetivos, já falamos sobre alguns deles, mas o primeiro objetivo do livro é exaltar a pessoa bendita do Senhor Jesus. O livro do Apocalipse também, não somente, ele exalta a pessoa bendita do Senhor, ele é a garantia das promessas. Ele revela em detalhes a volta de Cristo. O livro objetiva também revelar o futuro, o que vai acontecer no futuro, o que será a eternidade, né? Qual será o fim dos justos, qual será o fim dos ímpios, o que é o estado intermediário, o que vai acontecer no final de todas as coisas. Estes são alguns dos objetivos do livro do Apocalipse. A próxima pergunta, feita por muitas pessoas ao redor da terra: como podemos interpretar o livro do Apocalipse? Como podemos interpretar o livro do Apocalipse? E eu gostaria de dizer para você que no estudo do Apocalipse, nós temos algumas palavras-chave. Por exemplo, a palavra juízo e juízes. Estas palavras cobrem quase todo o livro. Alguém declarou que o livro do Apocalipse poderia ser chamado o livro dos juízos, né? Ou julgamentos. 15 vezes menciona estes dois termos no livro, juízo e juízes. Como devemos, então, interpretar o livro do Apocalipse? Devemos interpretar à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras, dependendo da iluminação e da revelação do Espírito Santo. Muito bem. Agora, dentro desta regra de interpretação, nós podemos usar as palavras-chave, já falamos sobre juízo e juízes. Outra palavra-chave, profecia. O Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. Estamos repetindo. O vocábulo profecia aparece 7 vezes, indicando a projeção dos acontecimentos futuros. E existem várias escolas de interpretação. De que maneira devemos estudar o livro do Apocalipse? De que forma devemos interpretar? Conforme nós temos falado, nós estamos aplicando a boa hermenêutica bíblica. Não vamos nos afastar do texto bíblico, nem ficar em qualquer extremo, mas exatamente o que as Escrituras nos revelam. Eu quero apresentar para você as escolas principais de interpretação do livro do Apocalipse. A primeira escola é chamada a escola preterista. Esta escola afirma que tudo no Apocalipse diz respeito ao passado. Segundo eles, tudo já se cumpriu. Eles procuram colocar no passado tudo que está no livro. Então a escola preterista diz que tudo no Apocalipse já aconteceu. Esta escola não pode ser
aplicada, nem para mim, nem para você. Por quê? Porque a maior parte do livro do Apocalipse ainda não se cumpriu. Por exemplo, a vinda do Senhor Jesus, que está no Apocalipse, não se cumpriu. A grande tribulação, o aparecimento do anticristo, do falso profeta, o aparecimento e o ministério das duas testemunhas, a batalha de Gog e Magog, a batalha do Armagedon, o milênio. Então, a maior parte do livro do Apocalipse ainda não se cumpriu. São revelações proféticas. Então, esta escola não deve ter crédito, a escola preterista. A segunda escola de interpretação é a escola histórica. Este grupo interpreta o Apocalipse totalmente dentro da história, tanto do passado como do presente, né? De alguma forma, os defensores dessa escola procuram os eventos históricos para justificar os acontecimentos do Apocalipse. Então esta escola diz que tudo que acontece no Apocalipse está na história, tirando o sentido espiritual do livro, tirando também o sentido da interpretação espiritual, simbólica do livro do Apocalipse. A outra escola mais conhecida nos círculos teológicos do mundo inteiro é a escola futurística. Esta escola procura declarar que os acontecimentos do Apocalipse são para o futuro. Alguns futuristas dizem que os capítulos 1, 2 e 3 já se cumpriram e que o restante é para o futuro. A escola futurística se divide entre os três grupos que falam sobre a igreja e a grande tribulação. Primeiro grupo, a igreja não passará pela grande tribulação. Segundo grupo, a igreja passará a metade da grande tribulação. E terceiro grupo, a igreja passará pela grande tribulação. Nós vamos estar respondendo esta pergunta que é feita por muitas pessoas do mundo inteiro. A igreja passará ou não pela grande tribulação? Agora nós temos a quarta escola, que é a escola simbólica. É uma escola defendida por muita gente. Para este grupo da escola simbólica, não existe o sentido profético do livro. Tudo é simbólico, nada é literal nem histórico. Por exemplo, quando no livro do Apocalipse declara que os homens vão ranger os dentes de dor, isso aí não vai existir, isso é simbólico. Quando eu estava no local da batalha do Armagedon, eu já disse aqui, uma senhora disse para mim, eu estava pensando, até hoje eu pensava que tudo aqui era simbólico, que não haveria guerra, que não haveria dor, que não haveria sofrimento, nem ranger de dente. Então, esta escola simbólica, tudo no Apocalipse não tem o sentido literal, não tem o sentido espiritual, tudo é simbólico. Finalmente, nós temos, a escola literal. Finalmente, há o grupo dos que dizem que tudo no Apocalipse tem um sentido literal, nada espiritual e etc. Deixa-me eu responder, concluindo esta pergunta. Qual deve ser a melhor escola de interpretação do livro do Apocalipse? No livro do Apocalipse, nós temos frases, nós temos palavras, nós temos textos que têm simbolismo, que estão ligadas ao passado, ligadas ao futuro, que têm sentido literal e que têm sentido espiritual. Então nós devemos depender da iluminação do Espírito Santo e ficar com a palavra de Deus e procurar ver qual é o verdadeiro sentido do texto que estamos estudando. Procurar ver a parte simbólica, a parte histórica, a parte espiritual, a parte futurística daquele evento. Desta maneira, então nós poderemos compreender o livro do Apocalipse e não cair em extremos, não ter nenhuma dificuldade. Vamos observar agora a próxima pergunta. Como podemos interpretar o livro do Apocalipse? Quais são as regras de interpretação do Apocalipse mais conhecidas? Nós acabamos de responder. O Apocalipse é um livro unicamente simbólico? É outra pergunta? Não. Existem mais do que 300 símbolos no Apocalipse. Símbolos de cores, símbolos de aspectos geográficos, como montanhas, como vento, como mar. Símbolos de cores, eu falei, cavalo amarelo, cavalo branco, cavalo vermelho. Símbolos de minerais, sardônio, pedras preciosas. Símbolos de coisas da astronomia, como o mar, da natureza, como o absinto, como árvores. Então, o livro do Apocalipse, existem muitos símbolos, mas não é um livro totalmente simbólico. Não é um livro que somente tem tipos, tem partes simbólicas, mas tem partes espirituais, partes literais. Outra pergunta que vamos responder neste momento.
Qual é a mensagem central do Apocalipse? A mensagem central do Apocalipse é a seguinte: Jesus voltará para buscar a sua igreja. O Senhor Jesus tem prometido no Apocalipse: eu voltarei para vós, né? Eis que pronto venho. 7 vezes no Apocalipse, 7 vezes você encontra a declaração: eis que eu venho pronto, eis que eu venho cedo, eis que a minha vinda é iminente, eis que tudo está pronto. Então a mensagem central do Apocalipse é a vinda do Senhor Jesus. A mensagem do Apocalipse é o cumprimento das promessas bíblicas, é a restauração da nação de Israel. Israel ocupa uma boa parte do Apocalipse, e o Senhor Jesus virá. Ele é o Yeshua HaMashiach, ele é o Messias verdadeiro. E especialmente no capítulo 19 do livro do Apocalipse, quando dar-se-á a batalha do Margedon, o Senhor Jesus, ele contempla quando a nação de Israel está sendo cercada pelo anticristo. Toda a nação, o lugar santo, o templo, foi profanado, invadido pelo anticristo, e Israel está prestes a ser destruído. E naquele momento, Israel, os judeus, têm a visão do tabernáculo que está sendo profanado na terra. Neste momento, o Senhor Jesus revela-se, né, a Israel, e João tem a visão do tabernáculo de Deus. Deus está dizendo: João, meu povo, povo judeu, Israel está sendo profanado, o tabernáculo na terra está sendo profanado, mas eu tenho tabernáculos eternos para o meu povo. E ali então o Senhor Jesus, o homem montado no cavalo branco, capítulo 19, ele vem com todos os exércitos celestiais, todos montados em cavalo branco, todos vestidos de branco, do linho puro, do linho fino branco. E este que está sentado sobre o cavalo branco, ele tem 4 nomes escritos na sua coxa direita: fiel, verdadeiro, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele vem então para socorrer a nação de Israel, para salvar os judeus da grande batalha do Armagedon. Então a mensagem central do Apocalipse significa a volta do Senhor, o cumprimento das profecias, a felicidade da igreja, dos salvos, e a restauração completa da nação de Israel. E agora nós temos mais uma pergunta que é formulada por muitas pessoas em todos os lugares do mundo onde eu tenho estado. Quais são os destaques do livro do Apocalipse? Mencione alguns destaques do livro do Apocalipse. Um dos destaques do livro do Apocalipse, nós já falamos, são os símbolos. Aparece no livro de Apocalipse cerca de 300 símbolos. Em primeiro lugar, o Cordeiro. O Cordeiro é mencionado 30 vezes. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Nós temos ainda o capítulo 11, versículo 6 de Isaías, e Lucas, capítulo 10, versículo 3. Conforme eu tenho falado, são passagens que contextualizam, paralelas, que harmonizam com o Apocalipse. Agora, símbolos de animais são destaques do Apocalipse: cavalo, águia, aves, dragão, leopardo, ovelha, serpente, cão, gafanhoto e etc. Símbolos e cores: púrpura, preta, amarela, branca, vermelho. Símbolos de aspectos minerais: ferro, prata, bronze, cobre, latão reluzente, ouro e etc. Símbolos de partes da natureza, símbolos geográficos: castiçais, estrelas, sol, lua, trovões, relâmpagos. Símbolos de parte do corpo humano, no livro do Apocalipse: boca, cabelo, coração, mão, mente, língua, olhos e voz. Símbolos da natureza: árvores, frutos, absinto, cevada, trigo e uvas. Símbolos ainda de aspectos geográficos da natureza: abismos, águas, arco-íris, lago, mar, rio, ventos e etc. Símbolos de personalidades: ancião, profeta, sacerdote, juiz e prostituta. E ainda outros símbolos: couraças, chifres, espadas, chaves, selos, trombetas, templos e etc. Observe com cuidado um destaque muito importante no livro do Apocalipse: o número 7. O número 7 aparece 50 vezes no Apocalipse. E esta é uma outra pergunta que as pessoas fazem para mim: Pastor Joá Caetano,
O número 7 é o número de Deus. O número 7 é o número da perfeição. Ele é muito destacado no livro do Apocalipse. Ele aparece 50 vezes em todo o livro do Apocalipse. O Apocalipse tem 22 capítulos, tem 404 versículos e tem 12 mil palavras. 22 capítulos, 404 versículos e 12 mil palavras. O número 7 aparece 50 vezes no Apocalipse e deve ser alvo de estudo de todos os que se interessam pelo conhecimento bíblico. No Apocalipse, este número é muito importante. Ele vem da raiz hebraica, que significa estar completo, satisfeito, ter suficiente, indica a ideia de perfeição, plenitude e etc. 7 Espíritos de Deus, 7 castiçais, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 selos, 7 olhos, 7 pragas, 7 bem-aventuranças e etc. Agora é muito importante que você compreenda, respondendo esta outra pergunta: o número 7 é o número da perfeição? É o número de Deus? Não. O número 7 somente indica plenitude. É chamado número completo. É o número por inteiro. Enquanto que o 6 é o número incompleto, por isso que se declara que o 6 é o número humano. É o número do homem, porque o homem foi feito no 6º dia. O número 7 indica a ideia de perfeição, no sentido de estar completo. Mas tem muitas coisas que são relacionadas ao Satanás, 7 cabeças do dragão, 7 cabeças da besta, né, que não tem nada a ver com a perfeição. Então o número 7 indica completo, por isso que se declara que é o número da perfeição. Alguns destaques no Apocalipse. A palavra mistério ocorre 4 vezes. Conforme nós dissemos, mistério, no sentido teológico, é uma verdade parcialmente revelada. A palavra igreja aparece 19 vezes no livro do Apocalipse. Existem 7 bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que escuta, bem-aventurado aquele que guarda as palavras proféticas deste livro. Outro destaque, o termo filho do homem aparece 22 vezes. 22 vezes este termo filho do homem no Apocalipse refere-se à pessoa do Senhor Jesus na sua condição humana. Deus se fez carne, Deus se humanizou e habitou entre nós. Em outras ocasiões, o termo filho do homem refere-se ao próprio ser humano. A palavra Satanás aparece 8 vezes no Apocalipse. O vocábulo vós aparece 50 vezes, assim como o número 7 aparece 50 vezes no Apocalipse. Outro destaque, e eu ouvi a voz das multidões, e eu ouvi a voz do anjo que dizia, e eu ouvi a voz do Senhor. 50 vezes a palavra vós, o vocábulo vós, aparece no Apocalipse. A palavra trono aparece 38 vezes. Os 24 anciãos, assentados em 24 tronos. O que vencer se assentará comigo no trono do meu Pai. Trono de Satanás, trono de Antipas. 38 vezes o vocábulo trono. E o termo fogo aparece 17 vezes. Ainda alguns destaques no livro do Apocalipse. Juiz e juízes, 15 vezes. A palavra mar aparece 25 vezes. Anjo, 71 vezes. É um destaque grande no Apocalipse a palavra anjos, 71 vezes. Imagem da besta, 10 vezes. Sinal, 3 vezes. Qual será o sinal do anticristo? É outra pergunta que nós estaremos respondendo neste estudo profético revelado. Estes são alguns dos destaques que nós encontramos no livro do Apocalipse, os mistérios revelados. Vamos para uma outra pergunta muito frequente. Eu quero trazer a resposta bíblica a esta pergunta que ela é feita para mim e para outras pessoas no mundo inteiro, nas nações que eu tenho andado ministrando a palavra de Deus. Esta pergunta é muito frequente. É a seguinte: o Apocalipse provoca medo nas pessoas? Estudar o livro do Apocalipse provoca medo nas pessoas? Ah, pastor, eu não vou estudar porque eu tenho medo. E de fato, uma ocasião, uma senhora falou para mim que ela pertencia a uma sociedade religiosa. E naquela igreja
Disseram para ela: não estuda o livro do Apocalipse. Não estuda, porque é um livro muito complicado, é um livro que vai lhe provocar insônia. E há pessoas que perguntam para mim: pastor, estudar o livro do Apocalipse provoca medo nas pessoas? Tem pessoas que dizem: eu vou sonhar com os monstros que lhe aparecem. Aquelas pragas que estão ali vão aparecer para mim, vão aparecer durante a noite e provoca medo? Eu quero dizer para você: não provoca medo. O estudo do livro do Apocalipse não provoca medo, pelo contrário, vai fortalecer a sua fé, vai renovar as promessas que Deus tem feito à sua vida. Todos nós esperamos novos céus e nova terra. Todos nós esperamos a nova ordem celestial, a nova ordem estabelecida, não uma ordem política, não uma nova ordem econômica, não uma nova ordem social, mas uma nova ordem em que o bem vai triunfar sobre o mal. E o Apocalipse, então, não provoca medo. Pode estudar. Você que está estudando conosco, eu estou certo que você não está com medo, não é verdade? Pelo contrário, a sua fé está sendo renovada, a sua fé está sendo fortalecida nas promessas de Deus. Então, o estudo do Apocalipse não provoca, não tenha medo, não tenha medo. Esta senhora que falou comigo, que na igreja que ela pertencia, ela passou 13 anos sem estudar o livro do Apocalipse, porque, segundo ela foi instruída, somente os pastores, os professores e professoras e escatólogos podiam estudar o livro do Apocalipse. Ela passou 13 anos sem estudar Apocalipse, com medo do livro. Ela fez o curso conosco. Em uma semana, ela veio para mim e disse: Joá Caetano, está tudo tão claro. Eu entendi tudo, acabou a complicação, aquele medo, aquele temor que eu tinha desapareceu da minha vida. A minha fé aumentou. A minha fé aumentou e ela concluiu dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Eu estou esperando a volta poderosa do Senhor Jesus, que é afirmada e reafirmada no livro do Apocalipse. Muito bem, vamos continuar respondendo as perguntas, respostas bíblicas reveladas, as perguntas mais abrangentes sobre o Apocalipse, o final dos tempos e as últimas coisas. Essa pergunta é muito importante. Por que o diabo não quer que ninguém estude o Apocalipse? Por que Satanás não quer? Este comentário, dizendo que o livro é um livro muito complicado, muito misterioso, que vai provocar medo e insônia nas pessoas, eu acredito que este comentário é insuflado pelo próprio Satanás e pela tropa de choque do inferno, que são os demônios. Por quê que o Satanás não quer que as pessoas estudem o livro do Apocalipse? Porque o diabo sabe que o livro do Apocalipse é o único livro da Bíblia que descreve a derrota final de Satanás. É o único livro da Bíblia que mostra em detalhes como é que o bem vai triunfar sobre o mal. Qual será a destruição deste querubim caído que é Satanás, né? Então, mostra em detalhes, mostra como será o juízo contra o diabo. O juízo contra os assecras de Satanás, que são os demônios, os espíritos imundos. Então, por esta razão, né, as pessoas, o diabo não quer. O diabo não quer. Por que o diabo não quer? Esta pergunta eu estou respondendo, porque ele sabe que no Apocalipse, ali Deus mostra em detalhes. A palavra profética mostra como vai ser o fim do diabo, como vai ser a derrota do diabo. E o apóstolo Paulo fez esta promessa bíblica: em breve, meus irmãos, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Glória a Deus, glória a Deus. Passemos para a próxima pergunta. O Apocalipse é para ser estudado com outros livros da Bíblia? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Eu devo pegar somente o Apocalipse e estudá-lo exclusivamente? Não. O Apocalipse é para ser estudado com outros livros da Bíblia? Sim. O Apocalipse é a consumação das Escrituras. O Apocalipse revela o futuro, mostra as últimas coisas, né, o que vai acontecer. Hoje nós estamos numa situação que o mundo encontra-se num caos. Os grandes líderes, o grupo do G7, o grupo do G20, os grandes líderes, estadistas, embaixadores, presidentes, estão viajando e promovendo reuniões no mundo inteiro, reuniões de consulta, reuniões diante dos desafios que nós estamos passando. O desafio da falta de moradia de casas, o desafio do aumento da violência no mundo, que ninguém controla, é incontrolável a violência no mundo. Mas são palavras bíblicas.
É a palavra profética que está na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no livro do Apocalipse, Jeremias, Ezequiel, os livros proféticos, né? Haverá guerras e rumores de guerra. O desafio da fome no mundo. Mais da metade da população do mundo, toda noite, vai para a cama com a barriga vazia. E os líderes não sabem o que fazer. Então, o que fazer? Temos que estudar a palavra de Deus. Temos que estudar a Bíblia Sagrada, o livro do Apocalipse, junto com outros livros da Bíblia. Então, o livro do Apocalipse é para ser estudado com outros livros das Escrituras. O livro de Jeremias é muito importante, juntamente com o livro do Apocalipse. O livro de Ezequiel, o livro de Malaquias e Isaías, enfim, o Apocalipse é para ser estudado com outros livros da Bíblia. Vamos à próxima pergunta que as pessoas nos fazem ao redor da terra. As profecias, todas as profecias do Apocalipse já foram cumpridas? Não. De fato, a maior parte das profecias do Apocalipse não foram cumpridas. A vinda do Senhor Jesus ainda não se deu. A grande tribulação, o aparecimento do anticristo, a batalha do Amargedon, o milênio, né? O julgamento das nações, o grande juízo do trono branco, a Nova Jerusalém. Então, a maior parte das profecias do Apocalipse ainda não foram cumpridas. A quem se destina o livro do Apocalipse? Se destina a todos os que esperam um novo céu, uma nova terra. O livro do Apocalipse é o alerta de Deus. Ele é destinado à igreja que aceitou a obra vicária do Senhor Jesus. Ele é destinado à nação de Israel, a nação de Israel que será restaurada, que aguarda o Messias verdadeiro. Próxima pergunta. O livro do Apocalipse focaliza unicamente o povo de Israel? Não, nós já dissemos e queremos reafirmar. O livro do Apocalipse não foi escrito somente para a nação de Israel. O livro do Apocalipse é escrito para a igreja e para Israel. Agora, no estudo, para um bom entendimento, dentro da boa regra da hermenêutica, da exegese, da interpretação bíblica, nós temos que separar Israel e a igreja. Deus tem um plano com Israel, Deus tem um plano com a igreja. E no final dos tempos, será uma só grei, um só rebanho, um só pastor. Israel e a igreja. Mas ele não se destina unicamente à nação de Israel. Esta é uma dificuldade que às vezes as pessoas têm, porque elas selecionam algumas profecias no Apocalipse e aplicam a Israel quando deveriam ser aplicadas à igreja, ou vice-versa. Profecias que se destinam a Israel, que são aplicadas à igreja. A próxima pergunta em nosso estudo é o seguinte: por que o Apocalipse é chamado o livro da consumação? Porque é o livro final. Assim como Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é chamado o livro da iniciação. Gênesis significa começo, origem. O livro do Apocalipse é o livro da finalização. É o livro da consumação, onde todas as coisas serão consumadas, onde se dará a consumação de todas as profecias bíblicas. É o plano divino, através dos séculos, que é consumado no livro do Apocalipse. O Apocalipse é um livro polêmico e conflitante? Não. O livro do Apocalipse não promove conflitos. O livro do Apocalipse, ele não é gerador de polêmica em absoluto. Agora ele deve ser estudado à luz das Escrituras bíblicas, conforme nós já aprendemos como estudar. Não deve ter um caráter polêmico, nem uma interpretação pessoal. Existem passagens difíceis no Apocalipse? Existem. De difícil interpretação? Existem. Mas se nos aplicarmos ao estudo da palavra de Deus, na dependência do Espírito Santo, todo conflito desaparecerá. Aquelas coisas que parecem que são incongruentes, que não têm relevância, elas vão se tornar relevantes à luz da palavra de Deus. A próxima pergunta: qual deve ser a posição mais equilibrada em relação ao Apocalipse? Depender de Deus, depender da iluminação do Espírito Santo. E vamos repetir, nunca aplicar uma interpretação pessoal, sem ficar nos extremos, aceitar o que está revelado e buscar a iluminação e a revelação do Espírito Santo. A outra pergunta, e aí nós estamos fechando este segmento sobre o livro do Apocalipse, e vamos partir depois respondendo as perguntas sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo no Apocalipse. Jesus aparece em todo o Apocalipse. De fato, o Senhor Jesus aparece em toda a Bíblia. Ele está do Gênesis ao Apocalipse. No Gênesis, ele aparece como a semente da mulher.
No Apocalipse, ele aparece, né, como cabeça da igreja. Ele aparece como a fiel testemunha. Ele aparece como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele aparece como o rei que virá. Virá para a sua igreja. Virá para o povo de Israel. Virá para aqueles que acreditaram nele e que receberam a sua salvação. Eu quero convidar você, daqui a pouquinho, nós vamos entrar no próximo segmento. Respostas sobre a pessoa do Senhor Jesus no Apocalipse. Mas fechando este nosso primeiro segmento, né? Por que o Apocalipse é chamado o livro dos juízes? Por que o Apocalipse é chamado o livro dos juízes? Porque no Apocalipse, conforme nós temos aprendido, a palavra juiz e juízos aparece 15 vezes. Então nós temos vários juízos: juízo sobre Satanás, juízo sobre o anticristo, juízo sobre o falso profeta, juízo sobre a nação de Israel, juízo sobre os que blasfemaram de Deus, juízo sobre a natureza. Por isso que o Apocalipse é chamado o livro do juiz, e o juiz que se assenta no trono, o juízo do tribunal de Cristo, o juízo do trono branco. Por esta razão, o Apocalipse é chamado o livro dos juízos e o livro do juiz. Então o termo aparece, eu vou repetir, o termo juiz e juízes aparece no livro do Apocalipse 15 vezes. Eu estou agradecido a Deus porque você, meu querido, minha querida, está acompanhando conosco este estudo profético, né? Respostas bíblicas reveladas sobre as mais frequentes perguntas sobre o livro do Apocalipse, sobre o final dos tempos e sobre as últimas coisas. Esta é uma investigação rigorosa, uma investigação bíblica sobre a palavra e os acontecimentos proféticos. Agora eu quero convidar a você para a gente responder sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus no Apocalipse. A primeira pergunta: como o Senhor Jesus aparece no livro do Apocalipse? Como o Senhor Jesus aparece no livro do Apocalipse? O Senhor Jesus, ele aparece de diversas maneiras, de diversas formas no livro do Apocalipse. O Senhor Jesus, a sua pessoa bendita, é figura proeminente no livro do Apocalipse. Podemos estudar toda a Bíblia através do método cristocêntrico, isto é, o Senhor Jesus, Cristo sendo o centro, né? O Senhor Jesus aparece no primeiro livro, Gênesis, e prossegue até o Apocalipse. No Apocalipse, fechando as Escrituras, o Senhor Jesus assume grande destaque, culminando com a derrota final do diabo, dos demônios e de seus assécaras. Veja a posição do Senhor Jesus no Apocalipse. De fato, a primeira pessoa que aparece no Apocalipse é a pessoa bendita do Senhor Jesus. O livro começa assim, Apocalipse, capítulo 1, o versículo 1. Veja o que diz a Escritura: revelação de Jesus Cristo. Então Jesus é a figura maior, Jesus é a personalidade maior, Jesus é a revelação maior. O livro do Apocalipse começa e termina com o Senhor Jesus. Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. E logo em seguida, nós temos ainda no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18, a pessoa do Senhor Jesus. O retrato do Senhor Jesus está em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. Aqui nós temos a posição de Cristo. Qual é a posição de Cristo no livro do Apocalipse? No capítulo 1, ele está no meio dos castiçais. O que significam os castiçais? Que castiçais são estes, né? A palavra castiçal, ou pode usar o sinônimo candelabro, né? Ou abajur. Candelabro, abajur ou castiçal, no hebraico é a palavra menorá. Menorá, castiçal de 7 lâmpadas. O Senhor Jesus aparece no meio dos 7 castiçais. Estes 7 castiçais são as 7 igrejas, que nós vamos estar respondendo depois sobre as perguntas sobre a igreja no Apocalipse. A posição do Senhor Jesus é no meio dos 7 castiçais, é no meio da sua igreja. Você que pertence à igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus,
A igreja que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus. A igreja que foi revestida do poder do Espírito Santo. A igreja que evangeliza. A igreja que guarda a pureza das Escrituras. A igreja que não é prostituta, que é virgem. O Senhor Jesus está no centro desta igreja. O Senhor Jesus está no altar desta igreja. O Senhor Jesus está na liderança desta igreja. Esta igreja é a igreja que gozará a eternidade com Cristo. Onde estiver o noivo, estará a noiva. Um dos símbolos da igreja é a noiva. Então, o Senhor Jesus, qual é a posição de Jesus no Apocalipse? Ele está no meio da igreja. Ele está no meio do seu povo. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até os dias apocalípticos, até os dias finais. Então a posição de Cristo é no meio das igrejas, no meio da igreja verdadeira, não uma igreja mundana, não uma igreja carnal, não uma igreja pusilânea, covardada, não uma igreja compactuada com os valores e os padrões mundanos, mas uma igreja que aguarda a vinda bendita, gloriosa do Senhor Jesus, que é o seu noivo, que é o Yeshua HaMashiach, que é o Messias verdadeiro, o Salvador, que voltará para buscar a sua igreja. O retrato do Senhor Jesus, a posição de Cristo, então, no meio dos castiçais igreja. O título de Cristo, Filho do Homem. João vê o Filho do Homem, o Senhor Jesus, o Filho do Homem. Aqui, Jesus, como Filho do Homem, ele se identifica na sua natureza humana. Natureza humana, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai. Então, João vê o Filho do Homem no meio das 7 igrejas. Jesus fez-se homem por minha causa, por sua causa. Outra lição maravilhosa: vestes e cinto de ouro. Vestes e cinto de ouro significa o quê? Ele é o sumo sacerdote, divinamente preparado. Com aquele talar, com aquelas vestes compridas, ele é o sacerdote. Sacerdote é uma pessoa que se coloca em lugar de outra. Sacerdote é aquela pessoa que intercede, que pede. Então, o Senhor Jesus revela-se: eu sou o sacerdote, eu sou o sumo sacerdote da salvação. Com aquele emblema de ouro que ele tem. Ouro na Bíblia, no Apocalipse e em todas as Escrituras, significa presença divina. Ouro simboliza divindade, simboliza a natureza, a essência de Deus. Passemos a olhar ainda o Senhor Jesus no Apocalipse, em Apocalipse capítulo 1. Vestes e cinto de ouro, ele é o sumo sacerdote da nossa salvação, divinamente preparado. Cabelos brancos. O que significa cabelos brancos? Significa pureza. O branco nas Escrituras é o símbolo da pureza. Significa experiência e maturidade. Ele é o ancião de dias, ele é o sumo sacerdote. João o contempla no Apocalipse com cabelos brancos, que significa pureza, significa experiência e maturidade. Olhos como chama de fogo. João contempla o Senhor Jesus não um Cristo derrotado, não um Cristo vencido, não um Cristo sendo chicoteado, não um Cristo carregando a cruz, mas um Cristo todo-poderoso agora, com olhos como chama de fogo. Qual o significado de Cristo aparecer no Apocalipse como olhos e chamas de fogo? Significa discernimento, conhecimento, penetração. Os olhos do Senhor Jesus são como 2 chamas de fogo, fogo inapagável, que penetram, fogos que discernem, fogos que queimam o que é espúrio, tudo aquilo que não serve. Então, ele é aquele que conhece a minha vida, conhece a sua vida, conhece as nossas necessidades, e nos aceita, e nos ama, e nos sustenta. João também vê o Senhor Jesus como com pés semelhante ao latão reluzente. Significa força, durabilidade, firmeza. O Senhor Jesus tem os seus pés firmes. Os pés do Senhor Jesus no Apocalipse aparecem como latão reluzente, latão que brilha, aquelas luzes, aquele jogo de luz extraordinário. Significa firmeza, durabilidade, força. Voz de muitas águas. Quando ele vê a pessoa do Senhor Jesus no livro do Apocalipse, é como aquela voz de muitas águas. Imagine a grande cachoeira do Niágara, ali no Canadá, onde eu já estive algumas vezes, A força da água, na Foz do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu. O barulho da água significa o quê?
quando a voz do que falava era como a voz de muitas águas, o barulho de muitas águas significa o poder do Senhor Jesus. Ele é o Cristo Todo-Poderoso. Ele é o Cristo que tem poder ao falar ao Senhor, ao manifestar a sua voz, os milagres ocorrem. E neste momento, eu sei que a voz do Senhor está falando com você. E na voz do Senhor, a manifestação do poder, que vai trazer a vitória para a sua vida. Mão direita, destra, autoridade, liderança, governo. João vê o retrato do Senhor Jesus assentado à mão direita. A mão direita significa autoridade, liderança, governo. Ele tem a liderança na sua mão. Ele é o Cristo Todo-Poderoso. Ele tem poder e ele tem o governo, ele tem a liderança na sua mão. Boca, João vê, boca, no capítulo do Apocalipse, capítulo 1, do versículo 12 ao 18. E da sua boca saía uma espada de 2 gumes. Boca significa poder comunicativo. A sua voz é como o barulho de muitas águas. E na sua boca saiu uma espada, que significa liderança, governo, autoridade, espada do Espírito. E finalmente João tem a visão, grande apóstolo amado, São João, ele tem a visão do rosto como o sol. Rosto como o sol significa o quê? Representa o quê? Rosto como o sol significa a majestade do Senhor Jesus. Significa a revelação da sua glória nesta terra. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. De quem o Senhor Jesus recebe a revelação no Apocalipse? É outra pergunta. Revelação do Senhor Jesus, de quem ele recebe? Do Pai. Ele recebe a revelação do Pai. Ele mesmo disse no Evangelho de João: eu e o Pai somos um. Quem não conhece o Filho, não conhece o Pai. Quem não conhece o Pai, não conhece o Filho. Então, respondendo esta pergunta, de quem o Senhor Jesus recebe a revelação no Apocalipse? Recebe de Deus, recebe do Pai. Terceira pergunta: o que é o testemunho do Senhor Jesus Cristo? O que é o testemunho do Senhor Jesus Cristo no Apocalipse? O testemunho de Jesus Cristo no Apocalipse é o testemunho do Cordeiro de Deus, que deu a sua vida por nós, que derramou o seu sangue puro por nós. O testemunho do Senhor Jesus Cristo é o testemunho da obediência. Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do Pai. O testemunho do Senhor Jesus é o testemunho da consumação da obra que ele recebeu. Ele disse: eu consumei, eu terminei a obra que tu me destes para realizar. E você pode relacionar o Apocalipse, o testemunho de Jesus Cristo, com João capítulo 17, quando ele declara, quando ele agradece a Deus pela oportunidade que teve de realizar. Ele disse: eu terminei, eu consumei, eu acabei a obra que tu me destes para realizar. Então o testemunho do Senhor Jesus é o testemunho do cumprimento das profecias, é o testemunho da morte do Cordeiro, do derramamento do sangue puro e inocente, sangue que comprou a humanidade para Deus. O testemunho do Senhor Jesus é o testemunho da consumação da obra que ele recebeu do Pai. A próxima pergunta: o Senhor Jesus no Apocalipse. O que significa filho do homem no capítulo 1 do Apocalipse? Já respondemos esta pergunta. Significa a natureza humana do Senhor Jesus como filho do homem. Jesus veio a este mundo 100% Deus e 100% homem. Há pessoas que declaram: não, ele morreu como Deus no Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus morreu como homem. Ele realmente derramou sangue, sangue humano. Ele realmente teve dor. Quando ele estava no Getsemane, próximo, faltava poucos dias para ele subir à cruz do Calvário, para se oferecer como Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Ele, no Getsemane, ali ele sentiu dores, e ali ele sentiu o pavor da morte, ele sentiu o aguilhão do pecado. E a palavra de Deus declara que os poros do Senhor Jesus abriram com tanta intensidade. Era o peso do meu pecado, o peso do seu pecado, o peso do pecado do gênero humano, da humanidade estava sobre ele. E ele ali declarou: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Então os poros abriram e o suor do Senhor Jesus se transformou em sangue, gotas de sangue, sangue real, sangue verdadeiro. Então, o termo, o vocábulo que aparece várias vezes no Apocalipse, filho do homem, com respeito ao Senhor Jesus,
fala da natureza humana que ele tomou sobre ele mesmo. Ele fez-se homem, ele fez-se servo, obediente até a morte e morte de cruz. Estamos estudando sobre a pessoa do Senhor Jesus no livro do Apocalipse. Por que o Senhor Jesus é chamado de a testemunha fiel? É outra pergunta que as pessoas fazem. Porque ele foi fiel em tudo. Ele foi fiel no chamado de Deus. Ele foi fiel da missão que Deus outorgou. Ele foi fiel sem nunca se evadir do futuro que ele estava reservado. Ele foi fiel no cumprimento da missão. Ele foi fiel em fazer a vontade do Pai. Ele é a testemunha fiel. E ele é a testemunha fiel que vai estar testemunhando por mim e por você, se nós permanecermos fiel como ele foi fiel. No Apocalipse diz ser fiel até a morte. Ele foi fiel até a morte. Por isso ele será fiel no dia da salvação. No dia quando eu e você comparecermos diante do Pai. Ele vai dizer: Pai, eu fui fiel na minha missão. Eu fui fiel até o final. Eu sou fiel agora para resgatar o meu servo, para resgatar a minha serva. Porque o Senhor Jesus é chamado fiel no livro do Apocalipse. A próxima pergunta: por que primogênito dentre os mortos? Que isto significa? Está a expressão no Apocalipse referindo-se ao primogênito dentre os mortos, porque ele é o primeiro a ser ressuscitado. Ele é as primícias da nossa ressurreição. Pode ser que você me faça uma outra pergunta relacionada a essa. Professor João Caetano, não houveram outras pessoas que ressuscitaram na Bíblia? Sim, houveram, como Lázaro no Novo Testamento, como a Bíblia diz nos dias do profeta Eliseu, quando Eliseu estava sendo enterrado, os ossos de Eliseu foram jogados num cemitério, numa cova, e a Bíblia declara que quando os ossos de Eliseu bateram naquela cova, o cadáver que ali estava enterrado ressuscitou, né? Tabita, Lázaro e tantas outras pessoas na Bíblia. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, a ressurreição do Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos, ela é completamente diferente. Por quê? Porque Lázaro ressuscitou e tornou a morrer. Porque o filho da viúva de Naim ressuscitou e tornou a morrer. Porque Tabita, Dorcas ressuscitou e tornou a morrer. O Senhor Jesus ressuscitou e nunca mais morreu. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é, por isso ele é chamado o primeiro, o principal, né? O prioritário. Ele é o primogênito, o primeiro que ressuscitou e que não vai morrer. Se eu e você crermos nele e formos fiéis até o fim, nós também ressuscitaremos com ele, porque assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, é o que diz a palavra de Deus. A outra pergunta: como entender o vocábulo soberano dos reis da terra? Ele é o soberano dos reis da terra. Por quê? Porque ele é o rei todo-poderoso. Ele é o rei, ele recebeu a realeza do Pai. E ele é o rei que voltará. Nós vamos estar respondendo outras perguntas sobre o papel. Quais serão as profecias das duas testemunhas que estão no Apocalipse? Qual será o papel que elas vão exercer nos dias finais, nos dias da grande tribulação, durante o reinado do anticristo? Elas, uma das atividades que elas vão exercer é que elas vão proclamar o rei que virá. O rei virá. Os reinos da terra passarão a ser. Por isso que ele é o rei dos reis. É o rei soberano dos reis. Não há maior rei do que a pessoa do Senhor Jesus. As duas testemunhas vão dizer: o rei vai voltar. O rei voltará. O rei governará sobre a terra. O milênio virá. Por isso o Senhor Jesus é o soberano dos reis da terra. Qual o significado das vestes talares? Qual o significado das vestes talares? João vê o Senhor Jesus com vestes talares. Significa sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote da nossa salvação. No Antigo Testamento haviam três classes de pessoas que recebiam a unção de Deus. O rei era ungido, o profeta era ungido e o sacerdote era ungido. O rei recebia a unção para governar. O sacerdote recebia a unção para interceder, recebia a unção para representar o povo diante de Deus. E o profeta recebia a unção para falar em nome de Deus para o povo. Então, quando João contempla a pessoa do Senhor Jesus com vestes talares, né, vestes compridas, representam que ele é o nosso sacerdote. A cinta de ouro na altura do peito, o que quer dizer? Quer dizer que ele é divino. Ouro na Bíblia, nós temos aprendido, significa a natureza de Deus. Ouro na Bíblia, quando o tabernáculo foi mandado por Deus, ser construído por Moisés, Deus mandou Moisés
construiu o tabernáculo, Deus disse que por dentro, todo o tabernáculo, especialmente o Holy of Holy, o Santo do Santo, o lugar santíssimo, tudo deveria ser revestido de ouro. Ouro significa a presença divina de Deus. Eu estou feliz porque eu estou sentindo o Espírito de Deus dirigir este estudo profético. Você está sendo abençoado, você, minha querida, minha amada, está sendo abençoada por Deus neste estudo profético. Respostas bíblicas reveladas, as perguntas mais frequentes sobre o Apocalipse, sobre o final das coisas, final dos tempos, sobre as últimas coisas que estão acontecendo. Eu tenho uma lista de perguntas aqui que as pessoas me fazem em todo mundo por onde eu caminho. A próxima pergunta sobre a pessoa do Senhor Jesus. O que significa a cabeça e cabelos brancos? Já temos respondido. Significa maturidade, significa experiência, significa conhecimento, né? Outra pergunta que as pessoas fazem: 7 estrelas na mão direita, qual a mensagem? Qual a mensagem das 7 estrelas da mão direita? Que mensagem? Porque João vê, no capítulo 1, o Senhor Jesus com 7 estrelas na mão direita. A mensagem significa o seguinte: as 7 estrelas significam os 7 pastores. Os 7 pastores. 7 castiçais são 7 igrejas. 7 estrelas são os líderes, são ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Então, as estrelas significam os pastores. Na mão direita significam que os pastores da igreja do Senhor Jesus estão nas mãos do Senhor, estão seguros na mão. Então 7 estrelas significam 7 pastores, 7 líderes das 7 igrejas que encontra-se no livro do Apocalipse. Qual o significado da espada afiada de 2 gumes? Significa o poder da palavra de Deus, a palavra de Deus em ação. O Senhor Jesus, quando ele degladiou com Satanás, 40 dias depois que ele foi batizado no deserto, ele usou a espada do Espírito. Ele usou a espada de 2 gumes. Está escrito, está escrito, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E finalmente ele derrotou a Satanás dizendo: vai de Satanás, porque está escrito. Ele está usando aqui a espada de 2 gumes que saía da sua boca: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Por que o Senhor Jesus, outra pergunta, coloca a mão sobre o apóstolo João? João, quando tem a visão da pessoa do Senhor Jesus, começando o livro do Apocalipse, começando o livro da Revelação, o livro profético do Novo Testamento, o Senhor Jesus coloca a mão sobre ele. Colocar a mão significa conforto, consolar, firmeza. Este é o significado. Jesus consola o apóstolo amado. Lembre-se, querido irmão, querida irmã, que João estava desterrado. João tinha sido exilado, estava na ilha de Patmos, que era um lugar onde se colocavam os prisioneiros, haviam muitos animais ferozes, e ali então o Senhor Jesus está dizendo: João, não temas, eu estou contigo, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o teu Deus, eu te consolo, eu te ajudo, eu te dou a vitória. Vamos observar a próxima pergunta e a consequente resposta. Qual o significado das chaves da morte e do inferno? O Senhor Jesus, no Apocalipse, está dizendo: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Chaves na Bíblia significa autoridade. Chaves da Bíblia significa autoridade, né? Especialmente no livro do Apocalipse. Se você me dá a chave da sua casa, você está me dando autoridade. Se você me dá a chave da sua casa, eu abro a porta, eu uso a sua sala, eu abro a geladeira, eu fico ali o tempo que eu desejar. Por quê? Chave significa autoridade. Quando o Senhor Jesus declara: eu tenho as chaves da morte e do inferno, ele está dizendo: eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Satanás, ele tinha a chave da morte e do inferno, e o Senhor Jesus tomou as chaves, tomou a autoridade. Toda autoridade pertence à pessoa bendita do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Vamos responder a próxima pergunta sobre a pessoa do Senhor Jesus no livro do Apocalipse. A próxima pergunta é o seguinte: qual a participação do Senhor Jesus nas 7 igrejas do Apocalipse? Jesus, ele é o cabeça da igreja. Jesus, ele é o autor da igreja. Jesus é a vida da igreja. Não existe igreja verdadeira sem a pessoa do Senhor Jesus.
E daqui a pouco nós vamos estar estudando sobre as respostas sobre a participação da igreja. O que é a igreja? Como é que a igreja aparece no Apocalipse? Quais são as coisas que o Senhor Jesus elogia na igreja? Quais são as coisas que ele reprova na igreja? Qual é a recompensa que ele vai dar à igreja? São perguntas que as pessoas fazem, né? Será que vale a pena, pastor Joá Caetano, eu ser membro de uma igreja? Eu participar de uma igreja como eu participo? Eu dar o meu dízimo na igreja como eu estou dando? Eu trabalhar na igreja como eu estou trabalhando? Ganhando almas e pertencendo ao grupo de louvor? Será que isso tem alguma coisa? O Senhor Jesus está sabendo disso, sabe? Em todas as igrejas que aparecem no livro do Apocalipse, ele está dizendo, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência, eu conheço a tua perseverança. Então o Senhor Jesus tem uma participação fundamental nas igrejas do Apocalipse, que são igrejas representativas de todas as igrejas em todos os séculos. Em nossos dias, na igreja que você pertence, a igreja fiel, a igreja obediente, a igreja virgem, a igreja que faz a obra de Deus, o Senhor Jesus tem uma participação ativa nesta igreja. A outra pergunta sobre o Senhor Jesus no livro do Apocalipse. Quem é o leão de Judá e a raiz de Davi, no capítulo 5 do Apocalipse? É a pessoa do Senhor Jesus. Eu sou o leão da tribo de Judá. A nação de Israel é formada por tribos, 12 tribos. E uma das maiores tribos é a tribo de Judá. De Judá está a palavra profética, né? O cetro não se apartará de Judá. Declarando o quê? Né? Os reis de Israel viriam da tribo de Judá. Os reis de Israel viriam da tribo de Judá segundo a palavra profética. Mas ali está escrito, né? Na profecia de Jacó. O cetro não se apartará de Judá até que venha Siló. Quem é Siló? Siló é o enviado. Quem é Siló? É a pessoa do Senhor Jesus. Quem é Siló? É o Yeshua HaMashiach. É o Cristo verdadeiro, é o Messias esperado por Israel. O cetro não se apartará de Judá até que venha Siló. Então o Senhor Jesus, quando aparece o vocábulo leão da tribo de Judá, é a pessoa bendita do Senhor Jesus. E ainda nós encontramos quem é o leão de Judá e a raiz de Davi, no capítulo 5 do Apocalipse. A raiz de Davi é a pessoa do Senhor Jesus. E junto com esta pergunta, as pessoas fazem a seguinte pergunta: por que o cordeiro, observe aqui que está em letra maiúscula, você observa aí no capítulo 5 do livro de Apocalipse, toma o livro selado das mãos daquele que estava sentado no trono? João, a cena é comovente. A cena que João contempla no livro do Apocalipse, ele vê um livro selado, um livro fechado por dentro e por fora, um livro completamente fechado, selo é um documento, selo é uma garantia, todos nós sabemos, quando você faz um documento, você sela, né? Sela esse documento significa que é uma coisa que tem valor, uma coisa certificada, uma coisa valiosa, honrada, que tem crédito. Então João chorava muito, porque nos céus e na terra, João contempla na visão profética, nos céus e na terra não havia quem? Não havia um anjo, um sacerdote, um profeta, um rei, um soberano, um homem ou uma mulher que pudesse tomar o livro que estava nas mãos daquele que estava sentado sobre o trono. Aí vem as perguntas, uma atrás da outra. Quem era aquele que estava sentado sobre o trono com os livros selados nas mãos? É o Deus dos deuses, é o Deus verdadeiro, é o Deus Criador, único Deus Criador, é o único Deus Salvador, é o único Deus verdadeiro. E João chorava quando de repente ele tem a visão do Cordeiro. E o Cordeiro então toma das mãos daquele que está assentado no trono o livro selado por dentro e por fora. O que significa isto? Esta atitude do Cordeiro, tomar o livro em sua mão, significa a vontade do Senhor Jesus, significa a obra maravilhosa, a obra exclusiva que só Ele, Cordeiro de Deus, pôde realizar. Significa, ele estava dizendo, eu serei o Salvador, eu entregarei a minha vida, eu derramarei o meu sangue, eu desatarei o livro com os seus 7 selos. Então, tomar o livro das mãos daquele que estava sentado, que o Senhor Jesus recebe do Pai a missão de ser o meu Salvador,
de ser o seu Salvador. Glória a Deus, porque ele tomou o livro, né? Ele abriu os seus 7 selos. A próxima pergunta: por que o Cordeiro recebe honra, glória e louvor? Por que o Cordeiro? Porque ele foi o único. Ele foi o único quando ele exclamou as palavras aramaicas no patíbulo da cruz, pendurado na cruz do Gólgota. Ele exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Palavras aramaicas que significam: Deus meu, por que me desamparaste? Sozinho ele realizou a obra de redenção. No livro de Isaías está uma prova profética dizendo: eu pisei o lagar sozinho, entre os povos não se achou ninguém, não se achou ninguém, eu fiz a obra sozinho. Os discípulos o abandonaram, todos o abandonaram, a família o abandonou, e na cruz ele foi abandonado pelo próprio Pai. Por isso ele é digno de receber honra, poder e glória. Ele sozinho cumpriu o projeto de Deus para salvar a mim e salvar a você. Próxima pergunta sobre a pessoa do Senhor Jesus. Estamos estudando a pessoa do Senhor Jesus no livro do Apocalipse. Quem é o filho varão do capítulo 12 do Apocalipse? João, no capítulo 12 do Apocalipse, tem a visão de uma mulher grávida. E esta mulher grávida, ela tem 12 coroas em sua cabeça. E ela está sendo vigiada pelo dragão. O dragão, quem é o dragão? Outra pergunta, né? Quem é o dragão no capítulo 12 do livro do Apocalipse? É o próprio Satanás, é o antideus. No Apocalipse nós temos a trindade satânica. O dragão é o diabo, o antideus. A besta que subiu do mar é o anticristo, aquele que é contra Cristo. E a segunda besta que subiu da terra é o anti-Espírito Santo ou o falso profeta. No capítulo 12, João vê a mulher grávida. E o dragão está esperando ela gerar o filho para devorar o filho da mulher. E a palavra de Deus declara que quando ela tem o filho varão, Deus arrebata o filho. Deus arrebata o filho e ele é livre da destruição do dragão. Quem é o filho varão? É a pessoa do Senhor Jesus. Quem é a mulher grávida? Outra pergunta. É a nação de Israel. Não é a igreja, não é a Virgem Maria, não é uma rainha, não é uma mulher qualquer. A mulher do capítulo 12 do livro do Apocalipse, com as coroas da sua cabeça, 12 coroas, apresentam as 12 nações, as 12 tribos que formam o povo de Israel. E o filho varão é a pessoa bendita do Senhor Jesus, que ele foi arrebatado pelo Pai. Ainda outra pergunta sobre o Senhor Jesus: como entender o poder do sangue do Cordeiro? O capítulo 5 do Apocalipse nós vemos: porque compraste para Deus com teu sangue. Como entender o poder do sangue do Cordeiro? Esta resposta eu teria que ter muito tempo para responder esta resposta, mas vou procurar sumarizar, fazer uma síntese bem prática e importante para que você aprenda. O poder do sangue. O sangue de Jesus é diferente do sangue de qualquer animal. O sangue de Jesus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, diz que é superior ao sangue dos bodes, dos touros e das ovelhas e dos cabritos. Por quê? O sangue de Jesus é superior ao sangue de qualquer homem ou mulher nascido nesta terra. Os que nasceram, os que estão nascendo e os que ainda vão nascer. Por quê? Porque todo o sangue humano traz o vírus do pecado, traz o pecado original. O sangue de Jesus é sangue inocente. O sangue de Jesus é sangue poderoso. Foi por esta razão que o diabo, quando o Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou, Satanás não pôde exigir o sangue do Senhor Jesus. Por quê? Porque é sangue puro, é sangue inocente, sangue sem pecado. Por isso, o sangue de Jesus tem poder. Por isso, Isaías viu o Senhor Jesus com as vestes tingidas de sangue. Quem é este que vem de Bosra, com as suas vestes manchadas de sangue? É o Cordeiro de Deus. Sangue que nos resgatou para Deus. A palavra de Deus declara: sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. O pecado separou o homem de Deus. O pecado condenou o ser humano à perdição eterna. Mas Deus disse: eu vou salvar o homem. E o Senhor Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, disse: Pai, eu aceito, eu tomo o livro nas minhas mãos. Eu aceito a missão de derramar o meu sangue, porque sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. E ele derramou sangue puro, sangue carmesim, sangue que tem poder para nos comprar para Deus, para nos livrar da condenação eterna e para nos proporcionar a vida com Deus, a vida feliz com Deus.
Próxima pergunta, a pessoa do Senhor Jesus no livro do Apocalipse. Como entender o poder do sangue do Cordeiro? É o sangue que purifica, é o sangue que perdoa pecados, é o sangue que nos compra para Deus. Paulo diz que só existem duas classes de pessoas no mundo: os que estão longe de Deus e os que estão perto de Deus. Paulo diz: vocês que estavam longe, agora não chegaram perto, por causa do sangue. O sangue nos aproxima do Pai, o sangue nos reconcilia com Deus. Quem é o personagem no Monte Sião com os 144 mil? É a pessoa do Senhor Jesus. É a pessoa do Senhor Jesus que está com os 144 mil. Quem serão os 144 mil? Nós temos várias respostas sobre este grupo dos 144 mil. Só 144 mil serão salvos. Só haverá homens ou mulheres, porque a Bíblia declara que eles serão virgens. Nós vamos responder essas perguntas num dos próximos segmentos do nosso estudo. A personagem que encontra-se com os 144 mil é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque a Bíblia diz que os 144 mil seguem o Cordeiro. Eles o seguem. Aonde o Cordeiro está, ele está. Então, eles estão, os 144 mil. Então, a personagem com os 144 mil é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando e como será as bodas do Cordeiro? O livro do Apocalipse fala sobre as bodas do Cordeiro. E as pessoas perguntam: as bodas do Cordeiro? Bodas é uma palavra sinônima para casamento. Nós aprendemos no estudo profético das Escrituras que o Senhor Jesus é o noivo. O noivo de quem? O noivo da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele fala sobre, ele dá mandamentos sobre o homem e a mulher. Ele fala sobre o casamento, que é uma instituição divina. Não acabe com o seu casamento. Não separe do seu marido nem da sua esposa. O casamento foi uma instituição divina que Deus colocou. E Paulo compara Jesus Cristo como marido, como noivo, e a igreja como noiva. E ele declara que a noiva não é prostituta. E só existe casamento quando há amor. Se o noivo ama a noiva, se a noiva ama o noivo, aí há o casamento. É por esta razão que eu e você temos que amar a Cristo. Cristo nos ama. Será que eu amo ao Senhor para a gente celebrar a cerimônia do casamento? Então, a palavra do Senhor declara que vai haver as bodas do Cordeiro. Cordeiro é o Senhor Jesus. As bodas é o casamento do Senhor Jesus com o quê? Com a igreja. Com a igreja. Vai haver, quando vai ser as bodas do Cordeiro? Aonde serão as bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro serão na terra? Não, a Bíblia declara que não será na terra. As bodas do Cordeiro serão no céu? Também a Bíblia não declara que serão no céu. As bodas do Cordeiro, aonde será? Será no espaço? As bodas do Cordeiro, elas vão acontecer no lugar preparado por Deus. Deus já tem um lugar preparado. A Bíblia não revela, conforme nós prometemos aqui no início deste estudo profético, desta investigação rigorosa e profunda sobre os acontecimentos, a palavra profética e o futuro. Nós não estamos aqui para manifestar a nossa opinião pessoal. Deus tem um lugar específico para as bodas do Cordeiro. Mas as bodas do Cordeiro será um evento de casamento, um evento de núpcia, de festa, de alegria, de regozijo, de prazer, Vai chegar o tempo de cantar. Lá em Eclesiastes, em Cantares de Salomão, Salomão diz: pomba minha, tu que andaste pelas fendas do penhasco, tu que sofreste o inverno passou, chegou o tempo de cantar. Então as bodas do Cordeiro será um tempo de cantar. Quando será? Quando será as bodas do Cordeiro? E a próxima pergunta, ela se dará logo após o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, o Senhor Jesus virá e arrebatará a sua igreja, e o mundo vai penetrar na tribulação e na grande tribulação, que vai durar 7 anos. 7 anos. E neste tempo, quando o mundo estará mergulhado na tribulação, os primeiros 3 anos e meio, e a grande tribulação, os segundos 3 anos e meio, estará sendo efetuada as bodas do Cordeiro, o casamento da igreja com o seu noivo, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quem é o cavaleiro do cavalo branco? De Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Quem é o cavaleiro do cavalo branco? De Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. É a pessoa bendita do Senhor Jesus. A Bíblia é sagrada. O Senhor Jesus, ele é a palavra,
Porque no princípio era o verbo, porque no princípio era a palavra. O que é o verbo? Verbo, em português, no sentido gramatical, definição gramatical. Verbo é uma palavra que exprime ação. Porque no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo fez-se carne. João capítulo 1, versículo 14. E habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, Jesus Cristo é o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. E ele está em todas as escrituras. E aqui então, nós encontramos, né, quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, versículo 11. É a pessoa do Senhor Jesus. Ele aparece na Bíblia com a palavra, ele aparece na Bíblia como a semente da mulher, ele aparece na Bíblia como Boaz, ao casar-se com Ruth. Boaz simboliza a pessoa do Senhor Jesus. No livro de Josué, ele aparece como o capitão da nossa salvação, e assim por diante. Cristo está em toda a Bíblia. Agora no capítulo 19, versículo 11 do Apocalipse, está prestes a acontecer a batalha do Armagedon. Israel está prestes a ser exterminado pelo anticristo e os seus exércitos, pela tropa de demônios do inferno. Israel está cercado. Os judeus clamam por salvação. O anticristo rompe a aliança que ele faz com os judeus. Daniel capítulo 9, versículo 27. O príncipe que virá fará aliança com o meu povo. Nesta hora então, aparece o homem do cavalo branco, do capítulo 19, versículo 11. Ele está sentado no cavalo branco e todos os exércitos. Observe a palavra exércitos no plural. Deus tem mais do que um exército. E todos os exércitos do céu o acompanham. Ele vem com os exércitos do céu, ele vem com a igreja glorificada, ele vem já com a esposa do Cordeiro, já não é mais noiva, já foi feito o casamento, as bodas do Cordeiro já terminaram, e ele vem, e ele vence o anticristo, e ordena que um anjo lance o anticristo no poço do abismo, e vence o falso profeta, e derrota todos os exércitos dos ímpios do anticristo. Então, o homem do cavalo branco, do capítulo 19, versículo 11 do Apocalipse, é a pessoa do Senhor Jesus. Ele tem 4 nomes escritos na sua costa direita: fiel, verdadeiro, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o fiel, ele é o verdadeiro, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus, ele é o Rei dos reis que virá e é o Senhor dos senhores. Glória seja dada ao nome poderoso do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Vamos agora responder a próxima pergunta que as pessoas nos fazem. Este é um estudo sobre respostas bíblicas, profundas, proféticas, sobre o Apocalipse, o livro profético do Novo Testamento, sobre o fim dos tempos, sobre as últimas coisas que vão acontecer aqui na terra. Por que o seu nome é fiel e verdadeiro? Porque o nome do Senhor Jesus é fiel e verdadeiro, porque ele é o único fiel. Ele foi fiel em toda a sua maneira de viver. Ele foi fiel e obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, fala sobre isso. Ele fez-se homem, ele tomou a natureza humana, ele tomou a forma de servo. Sendo Deus, não se jactanciou, não ficou arrogante, nem ficou ali porque eu sou Deus, não. Tomou a minha forma, tomou a sua forma, a forma humana, a forma limitada, a forma finita, que termina, não é verdade? E ele então foi fiel, por isso ele é fiel. Outra coisa, porque ele é chamado verdadeiro, porque ele é autêntico, ele sempre foi autêntico. Diante dos homens ele dizia: eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que todos vocês se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu não vim trazer o meu nome, não vim trazer a minha glória, não vim trazer a minha pessoa, eu vim trazer o reino do meu Pai, eu vim estender o reino do meu Pai, eu vim trazer a bênção do meu Pai. Por isso ele é o verdadeiro, ele é o autêntico. Ele disse que nos últimos dias, que nós vamos estudar mais tarde, aqui neste mesmo projeto que você está tendo aí ao seu alcance neste momento, o Senhor Jesus disse que nos últimos tempos haveriam muitos falsos profetas. Ele disse: eu não sou o profeta falso. Haveriam falsos pastores, eu não sou o pastor falso. Eu não sou mercenário, eu sou o pastor autêntico, eu sou o verdadeiro. Eu sou o profeta verdadeiro, eu sou o salvador verdadeiro. Ele disse: muitos virão no meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Cristos do engano, Cristos da mentira, profetas mentirosos, profetas falsos, mas ele é o fiel e verdadeiro. Muito bem. Porque ele se apresenta como guerreiro.
João tem a visão do Senhor Jesus, no capítulo 19 do Apocalipse, como guerreiro. Ele veio para vencer, como leão da tribo de Judá. Ele disse, eu vim para desfazer as obras do diabo. E aqui então, no capítulo 19, quando ele se apresenta como guerreiro, montado no cavalo branco, tendo a espada aguda na sua boca, poder da sua palavra, poder de autoridade, ele vem para guerrear as nossas guerras. O Senhor Jesus é aquele que peleja por nós. O Senhor Jesus é aquele que peleja por você. Tenha este entendimento da pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele não somente recebe a sua adoração, ele não somente recebe a sua glória, o seu louvor, a sua participação, os seus talentos, os seus recursos, mas ele é o Deus Todo-Poderoso que guerreia por você. Ele é o guerreiro da nossa salvação. E ele vai guerrear contra o anticristo. Ele vai guerrear contra o falso profeta. Ele vai guerrear contra os demônios e com todas as nações que estiverem aliadas com o anticristo para defender o seu povo, e naquele tempo, especialmente, defenderá os escolhidos de Israel, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, ele se apresenta como guerreiro, manifestando que ele é aquele que peleja as nossas batalhas. A próxima pergunta, qual o significado de muitas coroas em sua cabeça? João vê, o Senhor Jesus com muitas coroas. Significa que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E coroas na cabeça significa também conhecimento, sabedoria. Ele tem os 7 espíritos, espírito de conhecimento, espírito de revelação, espírito de sabedoria. Então coroas na cabeça significa autoridade real. Coroa é dada ao rei, rei é aquele que governa. Rei é aquele que tem o poder, que tem a autoridade. O Senhor Jesus, ele tem autoridade e tem poder. E agora então as pessoas me fazem outra pergunta. João Caetano, qual é a diferença entre autoridade e poder? A autoridade é o direito legal de você exercer alguma coisa. Poder é a capacidade de exercer este direito. Então, a autoridade, você tem um direito legal. Jesus disse, eu vos escolhi, eu vos nomeei, eu vos dou autoridade, vocês têm a minha autoridade para serem meus discípulos, para serem meus profetas, para serem meus missionários. Mas não somente eu vos dou autoridade, eu vos dou poder para vencer todo o mal. Eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões da Bíblia são tipos de demônios, demônios tipificados como animais, que atormentam, escorpiões que mordem, serpente, veneno, que procura trazer o mal e a destruição. Jesus diz, eu vos autorizei, eu vos escolhi, eu vos nomeei. Vocês têm autoridade, mas eu também vos dou poder. Então, coroas na cabeça significam, ele tem autoridade, direito de legal de exercer a obra de Deus, a obra da salvação, e tem capacidade, poder, capacidade. Fazer. Às vezes tem pessoas que têm autoridade, mas não têm poder. Por exemplo, o delegado, ele tem autoridade, mas ele não tem o poder para prender. Ele não sabe como prender. O soldado tem poder e às vezes não tem autoridade. Deus dá para mim e para você autoridade e poder. A outra pergunta sobre a pessoa do Senhor Jesus no livro do Apocalipse. Manto tingido de sangue, o que é isso? Significa que ele é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro, porque sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecado. É o Cordeiro de Deus que, através do derramamento do seu sangue, ele morreu por mim, ele morreu por você, nós somos salvos. Porque tem o nome de palavra de Deus. Nós acabamos de responder esta pergunta. Ele é a palavra revelada. Ele é a palavra, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Verbo é a palavra em ação, cantando, palavra cantar, em ação, a ação de cantar, orando, escrevendo, pregando, testemunhando. Então, ele tem um nome escrito na coxa dele, palavra de Deus, significa ele é a expressão de Deus, ele é a ação de Deus, ele é o projeto de Deus, ele é a palavra de Deus que foi enviada a cada um de nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Além de guerreiro, ele é também um governante, claro. Ele é o líder, ele é o rei. O Senhor Jesus é aquele que guerreia por nós e ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo. Ele é aquele que dirige a nossa vida, ele é aquele que lidera, que nos guia. Ele disse, o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Como governante, ele conhece a nossa estrutura, ele quer governar a sua vida, ele quer lhe instruir. Como governante, ele guia,
Ele leva para as águas tranquilas. Ele conduz para os lugares, os pastos verdejantes, onde você tem comida espiritual, onde você tem as suas emoções plenamente satisfeitas por Ele, aonde Ele cura você também das enfermidades físicas, aonde como governante, Ele governa você de uma maneira brilhante, de uma maneira equilibrada, de uma maneira abençoada. Muito bem. Quando o Senhor Jesus Cristo se revelará como Messias para os judeus? Essa é uma pergunta muito comum no mundo inteiro. Inclusive, quando eu estive em Israel, me fizeram essa pergunta: quando será o tempo que o Senhor Jesus se revelará como Messias, como Yeshua HaMashiach, o Messias ungido, o Messias enviado para os judeus? Eu quero dizer que a maior esperança de Israel hoje é a chegada do Messias. Por esta razão, eles vão ser enganados quando o Senhor Jesus vir arrebatar a sua igreja. Vai aparecer o Salvador da Terra, vai aparecer o homem solução, o super-homem, promovendo uma série de vantagens, de benefícios, oferecendo uma série de coisas, e os judeus vão aceitá-lo como o Messias. Quando é que os Messias vão realmente saber: este é o Messias verdadeiro, este é o leão da tribo de Judá, este é aquele que Moisés falou: depois de mim, após mim, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, e a este ouvireis. Quando é que vai ser? Exatamente vai ser neste tempo aqui, da batalha do Armagedon, quando Israel estiver cercado, quando o colapso da nação de Israel, o anticristo sendo o governante mundial, ele vai ter um governo mundial, vai ser o único ditador mundial, vai ter uma economia mundial. Todos nós estamos vendo o sistema financeiro do mundo, como está sendo colapso. Os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, está ruindo. O dólar está despencando. Os líderes da terra, os economistas, os grandes grupos econômicos e pessoas estão se unindo, promovendo reuniões especiais de dia e de noite para conter. As bolsas de valores do mundo inteiro estão despencando. Pessoas estão tendo prejuízo de 50%, 60%, né? Grandes empresas, grandes bancos, grandes conglomerados econômicos estão sendo destruídos, estão desmoronando. Então, preste atenção, o anticristo vai chegar e vai oferecer. Ele vai oferecer coisas tremendas para os homens, sistema econômico estável. Ele vai ter uma política mundial, vai ser um governante mundial, uma política, uma economia mundial e uma religião mundial. E este tempo vai durar 7 anos. É chamado período da tribulação e da grande tribulação. O primeiro período é a tribulação, 3 anos e meio. O segundo período é o período da grande tribulação, quando os juízos de Deus estarão sendo manifestados sobre a terra. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. Aí então, no final da grande tribulação, quando Israel estiver cercado, quando o templo de Deus, o templo dos judeus, estiver sendo invadido, profanado, o lugar santo, né? Vai cessar o sacrifício. O anticristo vai proibir qualquer sacrifício dos judeus, qualquer ato religioso dos judeus. Então, neste tempo, quando os exércitos do mundo, convocados pelo anticristo, insuflados pelos demônios, cercarem Jerusalém, nas montanhas de Israel, aí então o Senhor Jesus aparecerá. Ele virá. Neste tempo, então, os judeus vão reconhecer: ele é o verdadeiro Messias. Ele é o Messias enviado. Será no final da grande tribulação, será no início da guerra do Armagedon, que os judeus vão saber quem é o Senhor Jesus, né? O verdadeiro Messias, o Messias verdadeiro, o Salvador de Israel, o poderoso de Israel. Antes disto, a Bíblia Sagrada não nos dá nenhuma indicação que os judeus conhecerão o Senhor Jesus como Messias verdadeiro. Aparecerão muitos, Jesus diz: muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador. O próprio anticristo vai fazer aliança com os judeus. Quando é que os judeus reconhecerão que o Senhor Jesus é o Messias verdadeiro? No final da grande tribulação, no início da guerra, da batalha do Armagedon.